Fala, meus queridos! Tudo belezinha? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mané Cartola. E se você já é inscrito, deixa aquele like, dá essa força pra gente. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Rodada passada a gente deu aquela mitada, coisa mais linda, né? Vamos então para a escalação para a 26ª rodada. Simbora lá pro Vitão. Pessoal, recadinho rápido. Para quem gosta aí de ligas apostadas, ligas de tiro curto, certo? Cartoladacerta.com.br. É só vir aqui no site, se cadastrar, depois você inclui quantos times você quiser, paga R$5 a inscrição e concorre a uma bolada. E o bom do site é que o site é recente, ou seja, a concorrência é menor, né? Diferentes sites mais badalados aí, né? Você não vai receber um prêmio tão grande assim, mas em compensação vai ter mais chance de ganhar, certo? Então, cartoladacerta.com.br. Quem tiver interessado é só ir lá no site, se cadastrar. O Rony e sua equipe vai lhe atender muito bem. cartoladacerta.com.br. Pessoal, essa aqui foi a nossa pontuação, né, na 25ª rodada. Temos 108.11, né, uma pontuação muito boa, né? A média dos cartoleiros aí ficou em torno de 50 pontos, se eu não me engano. A gente acertou aí no dois dos nossos atacantes. Dudu decepcionou mais uma vez, né? Lindoso saiu muito cedo. Acertamos também nos nossos dois meias. Nossa defesa foi toda muito bem, né? Mano, o técnico que mais pontuou na rodada. E a gente, infelizmente, deu azar ali no Douglas, né? Que o Fluminense atacou 8, 9 vezes. Em compensação, foram 6 chutes para fora, né? Apenas um em cima do Douglas. E justamente as duas bolas que foram no gol, né? A que pegou na trave na volta, o Daniel fez de cabeça, o Douglas tentou, não conseguiu. E a outra foi um pênalti. Temos azar no goleiro, mas no mais fomos muito bem aí. Vamos vender o time todo. Bora lá para essa escalação então. Pessoal, pro gol aqui já vamos direto ao que interessa, certo? Vamos pegar aqui os melhores goleiros no Olheiro FC, né? Os melhores goleiros com média fora de casa, que são os goleiros que vão ser mais exigidos, né? De repente o Diego Alves pode ser uma boa, tá muito valorizado, mitou na última rodada, né? Tá precisando fazer 14.90 jogando fora de casa, mas tem uma boa média fora de casa, 7.52, certo? O Diego vem pontuando muito bem fora de casa, dificilmente negativa e uma vez ou outra aí anda mitando, certo? Vai ter uma grande chance aí contra a equipe do Fortaleza, que cede em média 5.20 para goleiros adversários, né? Não é muita coisa, né? Mas também não é pouco. Ah, eu acredito que o Diego tem tudo aí para ir bem, porque o Flamengo vai muito desfalcado para esse jogo, certo? Bruno Henrique e Everton Ribeiro suspensos. Tem os problemas das contusões aí de Felipe Luiz, Arrascaeta, né? Então, quer dizer que o Flamengo vai bem desfigurado aí. De repente, com isso, o Diego pode ser bem exigido aí e fazer várias defesas difíceis. Outro goleiro que vai jogar fora de casa e de repente uma boa, tá muito desvalorizado, precisa fazer menos. Começa a valorizar a partir de menos 3 pontos. Tem uma boa média fora de casa, né? 7.33. Dos goleiros disponíveis é o segundo com melhor média. Só perde pro Diego, tá? Só que o Douglas não vem fazendo aquelas pontuações, né? Do início do Cartola ali, do primeiro turno, certo? Andou negativando nas últimas 3 rodadas. 2 vezes fora de casa. Vai enfrentar a forte equipe do Grêmio, né? E não cede pontos para goleiros adversários. Cede apenas 2.9, né? Mas quem quiser dar uma arriscada no Douglas, porque goleiro aí tá difícil, né? Geralmente você aposta num goleiro com maior segurança, tá dando errado. Quando você aposta num goleiro que tem grande chance de negativar, ele tá mitando. Tá sendo assim para goleiro, certo? O Everson vai jogar em casa e o terceiro goleiro com melhor média jogando fora de casa é o Thiago Volpe. Tá com uma média de 5.63, precisa fazer 4 pontos para começar a valorizar. O Volpe vem fazendo boas pontuações fora de casa, né? E uma vez ou outra dá aquela mitada. Tem um confronto favorável aí para pontuar, né? A equipe do Cruzeiro não vem bem, apesar de que cede apenas 3.06 para goleiros adversários, tá? Mas acredita aí que dos goleiros jogando fora, talvez o Volpe seja uma das melhores opções, tá? Paulo Vitor vai jogar em casa, Vladimir vai jogar em casa. Vamos ver aqui. De repente, aí, quem quiser dar uma apostada aí, ó, no Marcelo Lomba, só que ele não tem pontuações boas fora de casa. Vai enfrentar a equipe do Avaí, que não vem bem na competição, tem muita dificuldade para marcar gols, mas o Lomba tá com uma média de 2.27 jogando fora de casa, né? Precisa fazer 5 aí para valorizar. E as pontuações do Lomba fora de casa não são atrativas, né? Não convencem. Negativa muito, certo? Mas o Avaí cede em média 7.56 para goleiros adversários. De repente tá dentro daquilo que eu falei. Tem goleiro aí que tem maior segurança para ir bem, não vai. Tem goleiro que aparentemente vai ir mal e de repente pontua bem. Talvez o Lomba pode ser uma dessas devido ao confronto contra o Avaí. Vamos dar uma olhadinha em defesas difíceis, né? Que é o que a gente espera para um goleiro. Defesas difíceis para goleiros nas últimas 3 rodadas. Percebam que os goleiros jogando em casa que mais obtiveram defesas difíceis foi o Muriel, depois o Jordi, inclusive o Jordi acredita até que não vai jogar, tá? E o Paulo Vitor do Grêmio, tá? Quem mais cede é o Ceará. Então quem quiser dar uma apostada aí no Everson, jogando em casa pelo Santos, por exemplo, de repente é uma boa pela quantidade de defesas difíceis que o Ceará
vem cedendo. Só que tem que chamar a atenção que o Santos não está obtendo muita defesa difícil jogando em casa. E goleiros jogando fora de casa que obtiveram o maior número de defesas difíceis foram os goleiros do Botafogo, no caso aqui o Gatito, né? E provavelmente deve voltar aí, né? A jogar, mas não dá para ter certeza ainda. Dá uma olhadinha quem é que tá aqui do Botafogo. Ó, realmente não dá para saber, não tá aqui o goleiro do Botafogo provável, mas independente de ser o Gatito, né? Ou o Cavalieri, são boas opções aí para rodada jogando fora de casa, né? Já que no cruzamento scouts aqui tá bem ranqueado, tá em segundo lugar, tá? Em quarto lugar aqui vem o São Paulo, né? No caso o Thiago Volpi, apesar do Cruzeiro não ceder muitas defesas difíceis, tá certo? Cerca das pontuações médias cedidas, né? Vamos ver quem é que mais pontuou fora de casa aqui, ó. Realmente, daí bate com as defesas difíceis também, ó. Quem andou pontuando mais dentro de casa foi o Jordi, né? Em primeiro lugar. Depois vem o Tadeu e o Muriel, né? O Muriel, inclusive, né? Vinha com boas pontuações fora de casa e dentro de casa não vinha pontuando bem. Tá começando a pontuar bem também dentro de casa, tá? Fica de olho aí no Muriel. Só que vai ter um confronto difícil contra o Atlético Paranaense que não cede muitos pontos para goleiros adversários. Quem mais cede pontos para goleiros adversários jogando fora de casa é o Ceará, tá? Depois vem o São Paulo. Quem quiser dar uma arriscada aí de repente no Everson jogando em casa ou o Fábio, de repente pode ser uma boa, tá? E jogando fora de casa, gente, jogando fora de casa, quem mais conquistou pontos com goleiros jogando fora de casa foi o São Paulo, certo? Depois foi o Flamengo. No cruzamento de scouts, o São Paulo está em segundo aqui. O Vasco é o time que mais cedeu ponto, né? Em segundo lugar. Em primeiro foi o Avaí, juntamente com o Avaí, né? Então, como eu falei, só que o Lomba não vem conquistando, os goleiros do Internacional não vem conquistando as pontuações fora de casa. Mas quem quiser dar uma arriscada aí, de repente pode dar certo, né? Como eu falei, de goleiro tá complicado. Mesma coisa, né? Mesmo sendo um clássico, né? O goleiro do Botafogo, que não sabe se é ao certo ainda qual vai jogar. Vamos dar uma olhadinha aqui em saldo de gols. Tá meio difícil de prever, né? Mas vamos dar uma olhadinha. Ó, os times que mais obtiveram saldos de gol jogando dentro de casa, tá? Em primeiro lugar foi o Goiás. Nos últimos 3 jogos dentro de casa, o Goiás não sofreu gol nos 3 jogos. E o Corinthians, nos últimos 3 jogos fora de casa, cedeu o SG nas 3 oportunidades. Então, quem sabe aqui, ó, o Tadeu também pode ser uma excelente opção aí para rodada, tá? Já fora de casa, os 2 times que mais conquistaram o SG jogando fora de casa nas últimas 3 rodadas foi o São Paulo, né? E o Flamengo. No cruzamento de scouts aqui estão em primeiro e segundo lugar, respectivamente, né? O Cruzeiro e o Fortaleza não cedem muito SG, mas de repente para defesa difícil, como falei, o Volpi aí e o Diego pode ser boas opções para rodada, né? Como eu falei também, o Tadeu jogando em casa, de repente o Everson, né? Quem quiser dar uma arriscada aí no Lomba. Mas nesse momento aqui o time do canal, tá? Vai com o Thiago Volpi no gol, certo? Vamos lá para a nossa defesa então. Para defesa, já vamos lá no olheiro, né? E depois a gente volta aqui para escolher. Os zagueiros com melhor média jogando em casa, né? Geralmente os times que jogam em casa têm mais possibilidade de segurar o SG, né? De não tomar gols. Primeiro é o Jeromel, tá? O Jeromel tá com uma média de 10.70 jogando em casa. Tá desvalorizado, precisa de 0.1. As médias do Jeromel em casa são sensacionais. Elas ficam flutuando nos 10, 11 pontos, né? Então o Jeromel realmente, para mim, é a melhor opção de zagueiro para essa rodada. O Bahia cede em média 2.85 jogando fora de casa. Não é muita coisa, né? Mas o Jeromel é uma baita uma opção aí. Com certeza, inclusive, vai estar escalado já no time do canal, certo? O segundo zagueiro com melhor média jogando em casa também é uma boa opção. Apesar do Cruzeiro estar mal, tá? Na competição, o Dedé sempre pontua bem jogando dentro de casa. Tem uma média de 7.69. Tá valorizado, tome um pouquinho de cuidado aí para você fazer 10.2 para começar a valorizar, porque fez gol no último jogo contra a Chapecoense. Mas se percebendo aqui, as médias do Dedé também são muito boas dentro de casa. Tem uma regularidade tremenda. E mesmo o Cruzeiro perdendo SG, ele consegue pontuar acima dos 5 pontos. Tá? Por quê? Porque o Dedé é um zagueiro que tem a bola aérea a seu favor, né? Se apresenta bem na área adversária, vira e volta, faz gol, rouba algumas bolas, né? São Paulo cede em média 5.92 para zagueiros adversários. Isso é um bom sinal, certo? Então o Dedé, eu acredito que é uma boa opção dos zagueiros jogando em casa, a segunda melhor opção. A terceira melhor opção dos zagueiros jogando em casa é o Rafael Vaz. Rafael Vaz vem fazendo um campeonato brasileiro muito bom, tá? Assim como o Goiás vem se recuperando nas últimas 5, 6 rodadas. Tem uma média de 7.26 jogando em casa. Tá um pouquinho valorizado, precisa fazer 9.3, tá? Mas as médias do Vaz em casa também são muito boas, tá? Tirando aqui a 9ª rodada que deu uma negativada, a partir da 12ª jogando em casa aí, ó, ele pontuou sempre acima de 6 pontos, certo?
O Vaz é o zagueiro com o maior número de gols na competição, tem a bola parada a seu favor, se apresenta bem na área adversária, inclusive chuta muito bem de longa e média distância. Ele não precisa da bola parada para chutar. Se ele chegar próximo da área, ali na intermediária, ele já mete o canudo. Tá? Então é uma boa opção. Vai enfrentar o Corinthians, uma defesa muito sólida, mas o Corinthians cede em média 4,58 para defensores adversários, para zagueiros adversários. Porque nos últimos jogos o Corinthians não tem feito gols fora de casa, né? Essa é a razão de ceder tantos pontos para zagueiros adversários, tá? De repente, quem quiser dar uma arriscada em um zagueiro do Santos, né? Porque o confronto contra o Ceará é favorável. O Ceará também fez gol contra o Grêmio na penúltima rodada, mas andava com muita dificuldade de fazer gols fora de casa. Gustavo Henrique tem uma média de 5,49 jogando em casa, precisa fazer 3,7. Quem quiser optar aí pelo zagueiro do Santos, de repente Gustavo Henrique pode ser a melhor opção, né? Dentro de casa é o zagueiro que melhor pontua da equipe do Santos. Tem pontuações interessantes, certo? Mantém uma certa regularidade, vem bem nas últimas rodadas. O Ceará cede de média 5,05 para zagueiros adversários, tá? Então acredite que jogando em casa são essas 4 opções aí para a zaga, tá? E jogando fora, que é um pouquinho mais arriscado, mas quem quiser, tem 2 zagueiros aqui que me chamam a atenção, tá? É o Pablo Maria, o zagueiro com melhor média jogando fora de casa, tem uma média de 7,83. O Flamengo é líder da competição, melhorou muito defensivamente, enfrentou o Furacão na última rodada, e o Flamengo, mesmo muito desfalcado, não sofreu gols, então a defesa do Flamengo tá uma defesa mais confiável, tá? O Maria precisa fazer 5,70 para começar a valorizar. Percebam que as pontuações do Maria fora de casa são muito boas, tá? Claro que teve aqui a 20ª rodada, fez 1,8, né? Quando chegou no Flamengo na 13ª, o segundo jogo fez 0,5, mas no mais sempre faz excelentes pontuações, tá? É um zagueiro que não roubava bola, já está começando a roubar algumas bolas. Tem a bola aérea a seu favor, se apresenta muito bem a área, tem quase 2 metros de altura, sobe bem de cabeça, finaliza bem, tá? Só que tomem cuidado que o Fortaleza cede em média apenas 2,89 para zagueiros adversários. Mas o Maria joga no Flamengo, líder da competição, melhor time do campeonato, né? Então não dá para levar muito isso em consideração. O segundo zagueiro disponível para jogar fora de casa com a melhor média é o Gil. O Gil está com uma média de 4,63 jogando fora de casa, tá? Vai enfrentar a equipe do Goiás, que melhorou muito, né? Perdeu para o Botafogo na penúltima rodada, mas os últimos 6 jogos, se eu não me engano, foram 5 vitórias. Inclusive no retorno, o líder do retorno, se contar só a pontuação do retorno, o melhor time da competição é o Goiás, tá? O Gil tem médias interessantes fora de casa, né? Às vezes dá uma negativada, como aconteceu no Clássico, que não dá para levar muito em consideração. O Clássico é um jogo atípico, tá? Mas nos demais jogos conseguiu, né, obteve uma boa pontuação. Principalmente quando o Corinthians segura o SG, certo? Quando sofre um gol, daí fica mais complicado. O Gil vai ter que fazer um gol, né, para recuperar essa pontuação, que não é um zagueiro que roube tanta bola assim, tá? O Goiás cede em média 0,8 para zagueiros adversários, isso é um pouco preocupante, certo? Mas acredite que fora de casa aí, o Gil é uma das melhores opções, né? Então acabei de elencar aí 6 zagueiros que para mim são os melhores da rodada, tá? Pode ter outros, mas para mim os melhores por enquanto são esses, certo? Vamos dar uma olhadinha em roubada de bola para zagueiro, que eu acredito que isso é muito importante, né? Porque às vezes um zagueiro pode perder o SG e ele precisa recuperar de uma forma, né? A roubada de bola é um dos quesitos que mais dá ponto aí para zagueiro. Ó, os zagueiros que mais roubaram bola dentro de casa, disparado, foram da equipe do Grêmio. Por isso que eu tô escalando o Jeromel no time do canal, tá? E quem mais... Ó, em segundo lugar vem o Goiás. O Vaz tá bem, né? De repente, contra o Corinthians pode manter um SG, porque o Corinthians realmente não ataca tanto assim, é bem efetivo. Como já expliquei em outros vídeos, né? Depois do Flamengo, o time mais efetivo ofensivamente é o Corinthians. Não parece, né? Mas chega pouco, mas consegue fazer alguns gols. E o Flamengo é o mais ofensivo, né? Então, quem sabe aí o Vasco pode ser uma boa, porque o Corinthians fora de casa tá com dificuldade de fazer gols, tá? O time que mais se deu roubada de bola para zagueiro jogando fora de casa foi a Chapecoense, tá? Por mais que o Palmeiras não conquiste tanta roubada de bola com o zagueiro, porque os zagueiros do Palmeiras não são ladrões de bola nato, de repente algum zagueiro do Palmeiras também pode ser uma boa, tá? Jogando fora de casa aqui, ó, roubada de bola, se não tivesse tomado cartão amarelo ontem, o Cuesta seria uma excelente opção, mas o Cuesta vai estar suspenso, então não dá para levar muito em consideração, né? Essa quantidade de roubada de bola aqui, muitas delas o Cuesta que foi responsável, né? Então fica um pouco complicado. Mas mesmo assim, quem quiser no cruzamento de scouts arriscar um zagueiro internacional, de repente tá valendo aí, porque o Avaí realmente não vive um bom momento, né? E o Inter, fora de casa, realmente consegue roubar bastante bola com os zagueiros. Já o Atlético Mineiro é o time que mais rouba bola com os zagueiros jogando fora de casa, certo? Aqui o Hever seria uma boa, tá? Apesar de que o CSA dentro de casa melhorou muito e não vem cedendo roubada de bolas para zagueiros, tá? Em primeiro lugar o Atlético, né? Então o Hever pode ser uma boa aqui, quem sabe.
Em segundo lugar, o Corinthians, né? Por mais que o Goiás não esteja cedendo tanta roubada de bola, né? E não esteja cedendo SG pro adversário, jogando o Serra Dourada, de repente o Gil aqui também pode ser uma boa, né? Daí é uma questão de feeling, certo? Vamos ver pontuações médias cedidas. Pontuações médias cedidas para zagueiros, né? E conquistadas. Ó, quem mais conquistou pontos com zagueiros jogando em casa nas últimas rodadas realmente foi o Goiás, né? E o Grêmio, certo? Quem mais cedeu foi o Corinthians, a Chapecoense e o Ceará. Então, como eu falei, tá dentro das indicações que eu falei ali. De repente o Gustavo Henrique, algum zagueiro do Santos ou algum zagueiro do Palmeiras, né? O Gustavo Gomes, né? Quem for jogar realmente, né? O Vitor Hugo, né? E agora não se sabe ao certo, mas acredito que vai ser Vitor Hugo e Gustavo Gomes. E claro, os zagueiros do Grêmio, né? Principalmente o Jeromel. Provavelmente quem vai jogar com ele vai ser o Kahneman, né? Deve estar retornando aí da seleção da Argentina. E o Vasco está num excelente momento jogando dentro de casa, né? Jogando fora, já quem mais conquistou pontos foi os zagueiros do Corinthians, né? Que não é novidade para ninguém. O Corinthians realmente é a melhor defesa da competição, é que menos sofreu gols. A do Flamengo, que melhorou muito, certo? E a de São Paulo, né? E apesar de tudo, ainda é uma defesa que não sofre tantos gols assim. Então, jogando fora de casa aí, de repente, no cruzamento de scouts aí, algum defensor do São Paulo também pode ser uma boa. Tá certo? Mas nesse momento aqui, vamos ficar com o Jeromel. E pelo confronto, eu vou ser bem sincero, tá? Eu acredito que eu vou seguir aqui, ó, a minha intuição. Vou botar o Rafael Vaz, certo? Queria muito botar o Pablo Mari, mas eu acredito que Fortaleza, do jeito que está desfalcado aí o Flamengo talvez vai ser difícil segurar o SG. Aí o Corinthians tem um pouco mais de dificuldade de atacar fora de casa. De repente o Rafael Vaz é uma boa. O próprio Dedé jogando em casa é uma boa, mas está muito valorizado, tá? De repente aqui eu vou dar uma apostada no Rafael Vaz pela chance de gol, né? Pelo número de finalizações que vem fazendo e pela fase do Goiás, tá? Vai enfrentar o Corinthians, mas o Goiás, queira ou não queira, é o melhor time aí do retorno, certo? Então eu vou com o Rafael Vaz, mesmo ele estando muito, muito valorizado. Vamos lá para os nossos laterais então. Lateral tá bom essa rodada, hein, gente? Lateral tá muito bom essa rodada. Direto aqui pro Olheiro FC, que fica mais fácil, né? Laterais, com média em casa, né? Que é o que nos interessa, porque geralmente os times que jogam em casa, eles conseguem 70% das vezes vitória, né? Então, geralmente os times que jogam em casa são os melhores para se apostar e para se escalar, principalmente os que estão no topo da tabela, certo? Melhor lateral com média jogando em casa disponível para essa rodada é o Marcos Rocha, está com uma média de 8,75, inclusive foi nosso capitão na última rodada, né? Foi muito bem. Tá bem valorizado, precisa fazer 10,9, né? Só tome cuidado com isso, que não tiver muita cartoleta. Mas as médias do Marcos Rocha são muito boas dentro de casa, certo? Ele é um grande ladrão de bola, é um dos líderes na posição. E se perder o SG, que eu acho um pouco difícil a Chapecoense tirar o SG do Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras é um dos times com maior probabilidade de manter o SG, certo? Na rodada. O Marcos Rocha com certeza deve ir muito bem. A Chapecoense é de média 5,56 para laterais adversários. Então o Marcos Rocha é uma boa pedida aí para a rodada. Inclusive já vou escalar o Marcos Rocha no time do canal, certo? Segundo lateral, inclusive aqui ó, os dois laterais do Palmeiras, quem quiser dobrar também é uma boa, tá? O Diogo Barbosa não tem feito pontuações tão boas quanto o Marcos Rocha, mas está ali bem perto, tá? Tem uma média de 7,59 jogando em casa, precisa fazer 8,6, está valorizado. Os dois laterais do Palmeiras foram muito bem na rodada passada, mas assim como o Marcos Rocha, o Diogo Barbosa também ele segue uma média, uma regularidade muito boa, tá? Principalmente quando o Palmeiras mantém o SG. Como a gente acabou de ver, a Chape segue em média 5,56 para laterais adversários. Quem quiser dobrar laterais do Palmeiras pode também ser uma boa, certo? Segundo lateral com melhor média jogando em casa é o Jorge, tem uma média de 8,34, né? Tá valorizado, foi bem contra o Internacional, manteve SG, o jogo foi 0-0. Precisa fazer 10,30, certo? Mas as pontuações de Jorge dentro de casa são sempre muito boas. Tirando aquele 6-1 contra o Goiás, que o Kaique fez aquele gol nos acréscimos, tá? Que ele negativou, sempre vai muito bem. Mesmo o Santos perdendo o SG, tá? Aqui contra o Grêmio, tomou de 3 e fez 5,4. Contra o Fortaleza foi 3-3, fez 11,6, inclusive fez um gol. Então o Jorge é um dos melhores laterais da competição, tá? De repente é uma boa pedida. O Ceará cede em média 3,42 para laterais adversários, não é muita coisa, certo? Mas de repente aí, pelo desempenho do Jorge, tá valendo a pena escalar ele, tá? Reinaldo vai jogar fora de casa, né? Quem quiser dar uma apostada, mas meio complicado, mas vamos chegar lá fora de casa, tá? Jogando dentro de casa aqui, o quarto lateral, né, que eu indico é o Carlinhos.
Tem um confronto difícil contra o Atlético Mineiro? Tem, né? Porque o Atlético tá mal na competição, tá, mas o Atlético tem um ataque bem efetivo e costuma tirar o SG dos seus adversários, mesmo jogando fora de casa. Além de ter uma média de 7,26, tá desvalorizado, de repente é uma boa pedida. Precisa fazer apenas 1,1. E o Carlinhos, mesmo perdendo SG, consegue fazer boas pontuações, pessoal. Ó, percebam, dos laterais jogando em casa, talvez o Carlinhos é o mais regular da competição, tá? Dá uma olhadinha aqui em pontuações cedidas, ó. O Atlético Mineiro cede em média 4,76 para laterais adversários, tá? Não é muita coisa e não é pouco, tá? É mediano. Geralmente para lateral é bom ali os pontos cedidos acima de 5, 6 pontos, certo? Eu acredito que jogando em casa seriam esses laterais que eu tenho para indicar. Vamos dar uma olhadinha jogando fora. Jogando fora de casa, tem o Reinaldo, né? Dos laterais jogando fora é o que tem a melhor média, 6,01. Vai ter um confronto difícil contra o Cruzeiro, tá muito valorizado, esse que é o problema, né? Não daria até para dar uma arriscada no Reinaldo, afinal de contas ele é o cobrador oficial de pênalti do São Paulo, né? Tá precisando fazer 17,8. Então tome cuidado com isso. As pontuações do Reinaldo fora de casa são pontuações razoáveis, tá? Ele deu aquela mitada contra o Fluminense, né? Que fez gol de pênalti e tudo. Mas eu acho que vai ter tem laterais aí com confronto mais fáceis, né? Mais favoráveis. Cruzeiro série média 3,42. Tá? Cruzeiro não vive um bom momento? Não vive, né? Mas vai jogar em casa, enfim, tem todas aquelas questões de campo, né? Tá uma crise no vestiário, tá com crise de vestiário, tá com crise extra-campo, né? Questões políticas aí, criminais inclusive, né? De dinheiro e corrupção. Talvez isso possa estar afetando o Cruzeiro, talvez não. Tá afetando o Cruzeiro com certeza dentro de campo, né? Mas o Reinaldo tá muito valorizado. Se não tivesse, de repente poderia ser uma boa, tá? Jogando fora de casa aqui, ó, de repente o René, né? Vai enfrentar a equipe de Fortaleza, mas o René é um grande ladrão de bola, tem uma média de 5,06, né? Jogando fora, tá precisando fazer 10,5, tá valorizado, né? Que o Flamengo conseguiu manter o SG contra o Atlético Mineiro na última rodada. E o René fora de casa sempre te entrega boas pontuações. Deu uma negativada aqui contra o Bahia na 13ª rodada, quando o Flamengo perdeu de 3-0. Mas aqui todo o time foi mal, né? De lá pra cá o Flamengo vem muito bem. E o René sempre quando foi chamado aí pra substituir o Felipe Luiz, pontua bem, tá? De repente o René pode ser uma boa aí. Fortaleza série média 2,81 para laterais adversários. É pouco, né? Tem que tomar cuidado com isso. Mas como eu falo assim, toda vez que eu indico algum jogador do Flamengo, a gente está indicando um jogador do líder do campeonato, né? Então a chance de ir bem é grande, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui em roubada de bola. Eu acho que é importante para laterais aí. Ó, roubada de bola para laterais esquerdos nas últimas 3 rodadas, né? Ó, o lateral esquerdo que mais obteve roubada de bola nas últimas 3 rodadas, jogando em casa, foi o Jorge, certo? Disparado. Depois vem o Carlinhos, né? Do Fortaleza. E depois vem o Carlinhos do CSA, né? E o Egídio do Cruzeiro. Sendo que São Paulo não cede muita roubada de bola para lateral esquerdo, né? A Chapecoense cede uma boa quantidade, né? Juntamente com o Internacional é o que mais cede. De repente, quem quiser dar uma apostada aí no Diego Barbosa tá valendo, né? Só que o Ceará não cede muitas roubadas de bola, né? Para laterais esquerdos. Pode ser um dado meio preocupante, mas eu vou no meu feeling, na minha intuição, tá? Eu vou com o Jorge na lateral, né? Porque depois do Marcos Rocha, ele é o lateral que melhor pontua jogando dentro de casa. Tá com uma quantidade boa, né? De roubada de bola. Né? Então eu tô mais apostando no desempenho dele. Diz que mesmo sofrendo gol, o Jorge consegue recuperar a pontuação. Se por um acaso o Santos manter o SG, o Jorge tem tudo para dar uma mitada, tá? E jogando fora de casa aqui, como eu sempre costumo dizer, laterais esquerdos aqui, ó. 12 roubadas de bola. O time que mais roubou bola com laterais esquerdos foi o Flamengo, muito por causa do Felipe Luiz, mas o René também é um grande ladrão de bola e contribuiu bastante no último jogo para essa média aqui, tá? Que essa é a quantidade de roubada de bola nos últimos 3 jogos jogando fora de casa. Então quem quiser ir com o René, de repente é uma boa. Vamos dar uma olhadinha aqui para laterais direito, que eu acho que é importante, né? Laterais direito, ó, quem mais conquistou roubada de bola com laterais direito jogando em casa realmente foi o Palmeiras, né? E isso justifica aqui a nossa escalação aqui, o Marcos Rocha, né? Estão pegando os laterais com melhor desempenho em casa e os laterais que mais roubaram bola jogando dentro de casa, né? Claro que o Santos ali tem a questão do SG, que é meio complicado com o Santos, mas eu tô apostando mesmo assim no Jorge, acredito que de repente tem tudo pra ele ir bem, tá? O time que mais cedeu roubada de bola para laterais direitos jogando fora foi o Corinthians. Quem quiser apostar no lateral do Goiás, de repente pode ser uma boa também, certo? E jogando fora de casa, quem mais conquistou pontos com roubada de bola na lateral direito jogando fora de casa foi o Corinthians. Quem quiser dar uma apostada aí no Wagner, tá valendo também, certo? Apesar do que o Goiás não tá cedendo muita roubada de bola para lateral direito quando joga no Serra Dourada. E quem mais cedeu roubada de bola para lateral direito jogando em casa
foi a equipe do Fortaleza, tá? O Flamengo não vem obtendo muitas roubadas de bola com o lateral direito fora de casa, porque não é a característica do Rafinha, tá? Mas agora, depois de ontem, o Rafinha teve um afundamento aí do crânio, aí, da face, né? Um choque ali com o Rony. Provavelmente, de repente, não vai jogar esse jogo, né? De repente, quem quiser apostar aí no lateral direito do Flamengo que vai substituir ele, talvez o Rudinei, ou talvez o menino ali da base que entrou, pode ser uma boa também, uma boa aposta, tá? Dá uma olhadinha agora em pontuações médias, né? Eu acho que são importantes aí, ó. Para lateral direito, quem mais pontuou com os seus laterais direitos jogando dentro de casa foi o CSA. Isso explica muito, tá? Porque o CSA tá jogando com o Apodi quase como um ponta. Então não sei, mas se caso o Apodi jogar, de repente é uma boa, tá com uma média de 4.04 jogando em casa, certo? Depois que ele começou a jogar como um ponta, tá muito bem. Então quem quiser dar uma apostada aí no Apodi, como a gente viu ali, ó, tá valendo. Mas depois do CSA, o time que mais pontuou com seus laterais direitos jogando em casa foi o Palmeiras, muito por causa do Marcos Rocha, tá? Então acredito que o Marcos Rocha aí é uma boa pra rodada. E jogando fora de casa foi o Bahia, né? Então muito por causa do Nino, mas não sei nem se o Nino vai jogar, acredito que não. Vamos dar uma olhadinha para laterais esquerdos, pontuações cedidas nos últimos 3 jogos para laterais esquerdos. Ó, o time que mais cedeu pontos para laterais esquerdos jogando fora de casa foi o Corinthians. Ó, de repente o Jefferson pode ser uma boa, tá com uma média de 5.18 jogando em casa, tá precisando fazer 3.8, certo? E assim como o Carlinhos CSA é um dos laterais mais regulares do Cartola. Deu uma escorregadinha aqui numa outra rodada, mas é um lateral bem confiável, né? É um lateral que consegue fazer todo o jogo, pelo menos algumas roubadas de bola, 2, 3, 4 às vezes. Como a gente falou, o Corinthians tem em média 6.7 aqui para laterais, né? Jogando fora de casa, especificamente para laterais esquerdos ele cede mais. Então quem sabe aí o Jefferson também pode ser uma boa, tá? Carlinhos aqui a gente já tinha comentado, né? Juntamente com o Jefferson, são os dois laterais que mais esquerdos que mais pontuam bem jogando em casa nas últimas 3 rodadas. Acredito que são as melhores indicações aí para a lateral esquerda. No cruzamento de scouts aqui, como eu falei aqui, o Diogo Barbosa tá bem ranqueado também, por mais que a Chape seja a terceira que ceda pontos para laterais esquerdos e o Palmeiras seja o 1, 2, 3, 4, o quinto, né, que melhor pontua nas últimas 3 rodadas com laterais esquerdos jogando em casa. O Diogo Barbosa também é uma boa, devido à possibilidade real aí do de repente o Palmeiras manter o SG contra a Chape, certo? E jogando fora de casa, o lateral que vem mais pontuando bem fora de casa são os laterais do Flamengo. No caso, o Felipe Luiz e agora o René, certo? Então, quem quiser dar uma apostada de repente no lateral esquerdo do Flamengo, o René, tá valendo. Apesar de que o Fortaleza não cede muitos pontos para laterais esquerdos jogando em casa. Quem mais cede é o Grêmio. Quem quiser dar uma apostada aí no lateral esquerdo do Bahia, eu não sei ainda se vai ser o Moisés, acredito que não, tá? Também tá valendo. Mas, como eu falei, o canal aqui vai com Jorge, né? Uma lateral e Marcos Rocha na outra, porque são os laterais com maior pontuação jogando dentro de casa e são os laterais com maior número de roubada de bola. O Jorge, o lateral esquerdo que mais rouba a bola jogando em casa, e o Marcos Rocha, o lateral direito que mais rouba a bola jogando em casa, né? Sem contar a questão do SG, né? Claro, o Palmeiras tem uma chance maior, né? Uma probabilidade maior de manter o SG, né? Contra a equipe da Chapecoense. Já o Santos, né? Anda tomando, não pelo Ceará, né? Que também anda com dificuldade de fazer gol fora de casa. Fez contra o Grêmio, mas estava algumas rodadas sem marcar fora de casa. Mas pelo Santos, né? Que o Santos anda tomando gol praticamente todo jogo dentro de casa. Inclusive, vou dar uma olhadinha aqui, ó. Partidas. Partidas do Santos. Percebam que os últimos 3 jogos jogando em casa, o Santos sofreu gol em apenas um. Ele vinha numa sequência ruim, ó. 4 jogos seguidos sofrendo gol. Daí chegou contra o CSA, não sofreu. E contra o Palmeiras no Clássico também não sofreu. Então deu uma melhorada, tá? E o Ceará, fora de casa, e ao contrário, de 4 jogos fora de casa, fez gol em apenas um. Agora nos últimos 2 conseguiu marcar, tanto quanto o Galo, quanto o Grêmio, né? Mas mesmo assim existe a possibilidade real do SG do Santos, talvez menor do que a do Palmeiras, mas eu tô indo com o Jorge pela quantidade de roubada de bola que ele vem fazendo na lateral esquerda, dentro de casa, e pela pontuação dele, segundo lateral, que melhor pontua jogando em casa. Vamos lá para nossa meio aqui então. Vamos direto no olheiro, certo? Vamos pegar aqui meias pontuações médias jogando em casa, né? Disponível para rodada, o meio campista com melhor pontuação jogando em casa é o Carlos Sanches, né, do Santos. Tem um confronto favorável contra o CSA, né? Que vem tomando muitos gols jogando fora de casa. O Santos tem uma média de 7.79. Está um pouco valorizado, tome cuidado, precisa fazer 9.80. Mas o Santos sempre tem uma boa regularidade dentro de casa, né?
Nas últimas rodadas, dentro de casa vem pontuando muito bem, principalmente porque vem dando assistência e fazendo gol, que não é novidade para ninguém, porque o Sanches tem a bola parada a seu favor, é um jogador que tem um chute de média e longa distância, tem um bom passe, né, dá muita assistência, e é o cobrador oficial de pênalti do Santos. Então tem tudo aí pro Sanches ir bem, acredito que para a rodada é um dos melhores meio de campos, né? O Ceará cede em média 2,92 para meio-campistas adversários. Inclusive, já vou até adiantar aqui, ó, o primeiro meio-campo do canal vai ser o Carlos Sanches, certo? Por quê? Porque vai ser o Carlos Sanches, porque eu vou apostar em 3 confrontos nessa rodada. Vou apostar no Santos contra o Ceará, no Grêmio contra o Bahia e no Palmeiras contra a Chape. Correndo aí um pouquinho por fora o Flamengo, que vai estar bem descaracterizado, bem desfalcado, né, contra o Fortaleza. De repente um ou outro jogador ali do Palmeiras ali, para não ficar sem ninguém do líder do campeonato, mesmo porque o Flamengo é altamente ofensivo, né? Vamos lá, o segundo meio de campo com melhor média, jogando em casa, disponível para a rodada, é o Thiago Neves, tá? Por mais que ele esteja mal, tem 2 jogadores que dentro de casa costumam pontuar muito bem, tá? O Dedé, como eu mostrei, e o outro é o Thiago Neves, tá? O Thiago tem uma média de 6,34 jogando em casa, precisa fazer 6,4, certo? Percebam que as pontuações do Thiago Neves dentro de casa são pontuações interessantes e vira e volta ele dá uma mitada, certo? Por quê? Porque o Thiago é um dos meio-campistas que mais finalizam dentro do campeonato, certo? Chuta muito de longa e média distância, é um meio de campo ofensivo, bem avançado, que joga próximo ao ataque, tá? São Paulo série média 3.6 para meio-campistas adversários, né? E é uma pontuação razoável, geralmente para meio de campo ali, pontuação boa cedida é de 3 a 4 pontos, dificilmente uma equipe cede mais que 4, 5 pontos para jogadores de meio de campo, certo? Então o Thiago Neves, de repente, aí é uma boa também para a rodada. Aqui eu vou indicar o Bruno Henrique, né? Outra boa opção aí para a rodada, tem uma média de 5.78 jogando em casa. Tá precisando fazer 2.6, decepcionou na última rodada, mas eu venho falando isso há vários vídeos. O Bruno Henrique é o seguinte, fez gol, deu uma mitada. Não fez gol, vai te entregar 1, 2, 3 pontos pelo posicionamento dele no time, pela função que exerce, né? E pelas características dele, que ele não é um jogador que roube tanta bola assim, tá? A Chape cede em média 2.69 para meio-campistas adversários, certo? Mas não posso deixar de indicar Bruno Henrique porque tá com uma média boa dentro de casa. Mas é tal coisa, fez gol, mitou, não fez gol, vai te entregar 1, 2, 3 pontinhos no máximo, certo? Outro bom jogador aqui, tá? E o confronto favorece, porque o Galo sofre muito gol fora de casa, é o Jonatas Gomes, tá? Tem uma média de 5.97 jogando em casa, precisa fazer 1.8, tá? Tá bem desvalorizado. Percebam aqui como ele vem bem. Nas últimas 4 rodadas, negativou aqui contra o Ceará, certo? Mas foi muito bem, porque fez gol contra a Chape, na 18ª, fez gol contra o Avaí, na 23ª, e fez um gol contra o Internacional, na 24ª, né? Aquele gol de pênalti. Inclusive, ele é uma boa indicação por causa disso mesmo, porque ele é um jogador bem completo, rouba algumas bolas, chega bem à frente, finaliza, sofre falta, né? É um jogador de muita mobilidade e é o cobrador oficial de pênalti do CSA. E se não tiver pênalti no jogo, ele cobra. O Galo não cede muita coisa, né? Muitos pontos para meio-campistas adversários, apenas 2.73, mas o Jonathan, de repente, é uma boa opção, de repente até para sair dos mais escalados aí, né? Porque o Galo não viu um bom momento e o CSA dentro de casa cresceu muito, né? Nas últimas partidas dentro de casa, o CSA vem confirmando, né, o mando de campo e vencendo as partidas. Lá, jogando em casa, outro bom jogador aqui jogando em casa, que eu vou indicar é o Alisson, tá? Tem uma média de 5.53 jogando em casa, tá valorizado, tá precisando fazer 9.70, certo? As pontuações em casa do Alisson são pontuações interessantes, certo? Mas ele pontua melhor quando faz gol. De qualquer forma, vira e volta, por ser um jogador que recompõe o meio de campo, fecha um pouco, né, e marca para voltar, ele sempre tem algumas roubadas de bola e pode te entregar aí 5, 6, 7 pontos mesmo não fazendo gol, certo? Qual é a série em média aí? 3.04 para meio campistas adversários, que isso é um bom indicador, certo? O Alisson também é uma boa pedida. Inclusive, até vou adiantar, tá? O Alisson vai ser o outro meio campo do nosso canal, certo? Porque eu quero ir com alguém aqui do Grêmio, porque por enquanto o Everton Cebolinha não tá entre os prováveis, né? Então eu quero ir com algum jogador de meio de campo do Grêmio. Soteldo, quem quiser aí dar uma arriscada, né? Mas o Soteldo, nas últimas pontuações dentro de casa, não veio bem. Pode ver, ó. Na 13ª deu uma mitada, mas nas últimas 3 dentro de casa não vem bem. Mas o Soteldo é um jogador que tem uma média de 5.27 jogando em casa. Tá desvalorizado, precisa fazer menos 0.8, né? Como eu falei, o Ceará cede 2.98 para meio-campistas adversários. E o Soteldo, por mais que esteja como meio de campo aqui pra gente, no Cartola, ele joga como atacante, um ponta bem aberto no Santos, né? Então ele joga de maneira bem ofensiva. De repente, quem quiser aí dar uma apostada, tá? O Léo Senna tá retornando agora, né? Vai jogar em casa. O Léo tá com uma média de 5.1 jogando em casa. Tá precisando fazer 5.40 para começar a valorizar.
tá? O Léo Senna deu uma caidinha aqui na 20ª, né? Alguns jogos fora de casa mais ou menos. Sempre foi um jogador que pontuou muito bem, né? E ele rouba muita bola. É que ele estava jogando um pouco mais avançado na equipe do Goiás e por isso ele não estava roubando tanta bola assim, né? Mas se ele jogar um pouquinho mais recuado, para mim ele seria uma das melhores opções para a rodada. Mas não deixa de ser uma boa opção, tá? Porque ele tem no DNA dele esse negócio da roubada de bola e por mais que ele jogue um pouco avançado, sempre vai possibilitar ali ele te entregar 2, 3, 4, 5 pontos em roubada de bola. Corinthians série média 2,59 para meio campos adversários. De repente, pelo momento do Goiás aí, pode ser uma boa para roubada de bola, certo? Vamos dar uma olhadinha agora em meio campista jogando fora de casa. Meio campista jogando fora de casa. Léo Cittadini é uma boa, né? O Léo tá com uma média de 6,79 jogando fora de casa, tá jogando muita bola esse menino, né? A equipe do Atlético é uma equipe ofensiva e ele joga praticamente encostado nos atacantes, né? Então a possibilidade de gol ou assistência é muito grande. Tá desvalorizado, precisa fazer 1,5, certo? O confronto favorece, porque queira ou não queira, o Fluminense melhorou, mas ainda tem um sistema defensivo um pouco frágil, tanto é que o Muriel anda mitando. Se o Muriel não mitasse do jeito que tá mitando, o Fluminense tinha tomado bastante gol nas últimas rodadas, tá? E as últimas médias fora de casa do Léo têm sido muito boas, tá? Então, de repente, o Léo aí, de repente, é uma boa pedida para a rodada, certo? O Fluminense série média 3,23 para meio-campistas adversários. Então, de repente, o Léo Cittadini aí pode ser uma boa opção aí para a rodada. Outro meio-campista jogando fora de casa, tá? Tem que falar que é o Thiago Galhardo, tem uma média de 5,36 jogando fora. Vai enfrentar a equipe do Santos, né? Que toma gol toda hora dentro da Vila Belmiro. O Galhardo é o cobrador oficial de pênalti do Ceará, né? De repente pode ser uma boa. Tá um pouquinho valorizado, precisa fazer 8,30, né? Percebam que o Galhardo fez na última rodada agora, né? Ontem, 9,5 contra o Avaí, sem gols e sem assistência. Então o Galhardo vem melhorando bastante nesse sentido, né? É o segundo meio com maior número de gols na competição, só perde pro Arrascaeta. De repente o Galhardo aí pode ser uma boa jogando fora de casa, tá? Apesar de que o Santos não cede pontos para meio-campistas adversários, apenas 1,73. Mas eu tenho que indicar ele, afinal de contas é o segundo meio com maior número de gols na competição, cobrador oficial do Ceará. Sempre existe uma possibilidade real aí de gol, né? Mesmo que pequena, mas existe, certo? De repente aqui, outro meio de campista aqui bom para a rodada é o Patrick, tá? Vai enfrentar a equipe do Avaí. O Avaí tá muito mal na competição, muito mal mesmo, vice-lanterna, né? O Patrick tem uma média de 5,28 jogando fora de casa. Tá bem desvalorizado, precisa fazer 0,8. É aquele jogador bom pra cartola, né? É o ladrão de bola, né? Finaliza bem, chega na frente, chance de assistência e gol, sofre falta. Então ele pontua em quase todos os scouts, né? Nas últimas 3 rodadas fora de casa, o Patrick vem sempre te entregando ali, ó, 5, 6, 7 pontos. Justamente pelas roubadas de bola, né? Então acredito que de repente o Patrick pode ser uma boa assim, né? Porque o confronto favorece. Só vai ser em média 3,30 para meio-campistas adversários. É uma pontuação boa. De repente, quem quiser ir com o Patrick, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui no cruzamento de scout. Pontuações médias para meia cedidas nas últimas 3 rodadas e conquistadas. Quem mais conquistou pontos com seus meios de campos nas últimas 3 rodadas foi o CSA, muito em virtude de Jonathan Gomes, tá? Foi o Palmeiras, né? Porque dentro de casa sempre é muito efetivo, muito ofensivo e costuma vencer seus jogos, né? E com participação dos jogadores de meio de campo. Em primeiro lugar foi o Santos, né? O Santos realmente é um time muito ofensivo, tem jogadores, bons jogadores do meio pra frente. Então acredito que no cruzamento de scouts aí, ó, de repente, algum meio de campo do Santos, eu tô colocando o Carlos Santos, como vocês viram ali, né? De repente é uma das melhores opções aí. Quem mais cedeu pontos para meio campistas adversários jogando fora foi o São Paulo, o Bahia e o Internacional, né? Por incrível que pareça. Mas o Avaí não conquista muitos pontos, né? E o Grêmio também não conquista muitos pontos. Mas eu tô indo com o Alisson, porque o Alisson joga como atacante. E depois eu vou mostrar pra vocês lá na frente. O Grêmio, nas últimas 3 rodadas jogando em casa, tem sido o time que mais marcou gols com atacantes. Certo? E talvez o Thiago Neves aqui, né? Pela quantidade de pontos cedidos pelo São Paulo. Tá? Inclusive aqui, ó, no cômputo geral aqui, ó, o Palmeiras tem terceiro. Mas como eu não quero ir com o Bruno Henrique, né? Porque o Bruno Henrique precisa de gol para pontuar bem. E o Scarpa também é meio de lua, vem melhorando bastante, né? As pontuações, mas o Scarpa é meio de lua. Mas é um bom jogador para cartola, né? Porque ele finaliza bastante, né? E com esse número de finalizações, tem a chance de fazer gol e no mínimo ele pontua bem, porque cada finalização defendida aí é mais de 1 ponto, né? Enfim, ele consegue ganhar uma boa pontuação só nas finalizações. Mas o meu meio de campo aqui, ó, não tá bem ranqueado. É uma aposta minha, porque eu já jogo cartola há muitos anos. Confio nele, tá? Não vive um bom momento, mas acredito que tá na hora aí do Zé Rafael aí, quem sabe aí entregar uma boa pontuação e bem no jogo, né? Porque ele é um jogador assim como o Patrick,
Muito bom pra Cartola. Pode ver, pelo ranking aqui ele tá mal, né? Tem outros meio-campistas melhores pra se escalar, principalmente o Léo Cittadini jogando fora de casa, o Galhardo, né? Jonathan Gomes em casa, o Léo Senna, Thiago Neves. Tem outros meio-campos melhores pra se escalar, mas eu vou dar uma apostada. Quero ir com o jogador do Palmeiras no meio de campo e eu vou apostar aí no Zé Rafael. Por enquanto, de repente na live, né, eu posso dar uma mudada. Inclusive, eu não sei se a live vai ser amanhã de noite ou quarta-feira durante o dia, tá, gente? Vou ver porque eu tô com um compromisso aí durante o dia profissional. Mas se der uma liberada, de repente eu vou fazer a live mais próximo do fechamento do mercado, né? Quarta-feira. Não vai ter live amanhã de noite, tá certo? Mas assim, ó. Você é inscrito, é só ativar o sininho de notificações. E você vai receber a notificação assim que eu for entrar ao vivo. Eu posto o cardzinho ali alguns minutos antes, você vai ficar sabendo. Tá ok? E pontuações médias cedidas fora de casa e conquistadas, né? O time que mais conquistou pontos com o meio de campo jogando fora de casa foi o Atlético Paranaense e o Patrick. Né? O Atlético Paranaense e o Internacional, que justifica ali, de repente, a indicação ali no Patrick, como eu falei. Quem quiser ir com um idoso também pode ser, né? Um Léo Cittadini, né? Por quê? Porque o Atlético Paranaense e o Internacional vem pontuando bem com seus meio de campos fora de casa. Tá? Já quem mais cedeu pontos para meio de campo jogando em casa, justamente foi o Fluminense. Então vejam como o Léo Cittadini é uma boa opção para a rodada. Eu estou optando ali com o Zé Rafael, porque é uma aposta minha, né? Acredito que o confronto do Palmeiras em casa contra a Chapecoense é melhor do que o confronto do Atlético Paranaense contra o Fluminense fora de casa. Certo? Vamos dar uma olhadinha aqui em gols, que eu acho importante, né? Para jogadores de meio de campo. Ó. Times que mais fizeram gols jogando em casa com jogadores de meio de campo foi o Fluminense, tá? Impressionante, né? O Nenê, inclusive, arrebentou com o jogo ontem, tá? O Nenê, com aquela idade toda, tomou conta do meio de campo ali, né? E não deu chance para a equipe do Bahia. Inclusive, ele fez gol de pênalti, contou bem, né? Achei até interessante. Mas eu acredito que no cruzamento de scouts aqui, pelos gols sofridos, enfim, pelos gols marcados por jogadores de meio de campo nas últimas 3 rodadas, eu acho que as melhores opções jogando em casa são com os jogadores de meio de campo do Palmeiras, tá? E quem mais cedeu foi o Ceará. Por isso justifica também a escalação do Santos ou de algum jogador de meio de campo. Quem sabe ali o Soteldo, outro jogador do meio do Santos. Porque o Ceará anda sofrendo muito gol de jogadores de meio de campo jogando fora de casa. Certo? E quem mais marcou gols com um jogador de meio campo jogando fora de casa foi o Atlético Paranaense. E quem mais sofreu foi o Fluminense, Cruzeiro e o Grêmio. Certo? Então percebam aqui, ó, que no cruzamento scout, como tá bem ranqueado aqui o Léo Cittadini, tá? Tava até preocupado em botar ele para jogar, mas eu quero fazer dobradinha ali na frente, né? Com os 3 confrontos que eu acho que são os mais favoráveis para a rodada. Vamos dar uma olhadinha em roubada de bola para meio campista, que eu acho importante também, certo? O time que mais roubou bola jogando em casa com jogadores de meio de campo foi o Fluminense. Vejam como os jogadores de meio do Fluminense estão melhorando, gente, tá? Mas o Atlético Paranaense não cede muito, certo? Quem mais cedeu roubada de bola, por incrível que pareça, para jogadores de meio de campo jogando fora de casa foi a equipe do Internacional, que tem um meio de campo forte, né? Mas para roubada de bola, no cômputo geral aqui no cruzamento scout, jogando em casa, ainda continua sendo o Santos, certo? Então por isso que eu estou escalando o Santos, porque de repente o Santos tem a oportunidade de fazer gol, dar assistência, tem uma cobrança de pênalti, pode até roubar alguma bola ou outra. E jogando fora de casa, o time que mais obteve roubada de bola jogando fora de casa foi a equipe de São Paulo, certo? Já quem mais cedeu roubada de bola está bem disputado, mas podemos dizer que a equipe do CSA roubou uma quantidade interessante de bolas aqui jogando dentro de casa, né? Então quem quiser botar aí um jogador do Galo para roubada de bola fora de casa, de repente tá valendo. Mas no cruzamento aqui, de repente, como eu falei, o Patrick pode ser uma boa, né? Tá bem ranqueado aqui, ó, é o terceiro time, né? Entre roubada de bola cedida em casa e roubada de bola obtida fora, o Internacional tá bem ranqueado aqui, né? Quem quiser ir com algum meio de São Paulo, só que o São Paulo tá complicado de meio de campo ali para pontuar bem, né? Só se for pelas roubadas de bola, mas não acredito muito nisso não. Então eu acredito que para jogadores de meio de campo aí tem boas opções para rodada, mas nesse momento, por enquanto, estou apostando nos confrontos, né? Grêmio contra Bahia, Palmeiras contra Chapecoense e Santos contra Ceará. Por isso que eu optei por esses 3 jogadores de meio de campo, né? Que são jogadores bem polivalentes, que pontuam em todos os scouts e tem chance de assistência e gol, né? Pelos confrontos. E para fechar o nosso ataque, tá? E atacante também tá bom essa rodada, pessoal. Até gerou uma certa dúvida aqui para mim, tá? Aqui no olheiro, tá? Atacantes com média em casa, os melhores com média em casa, disponíveis para a rodada. Gabriel vai jogar fora de casa, Gilberto fora, Everaldo fora. O melhor ranqueado é o Eduardo Sacha. Muita gente não gosta do Sacha, mas para Cartola, nesse esquema do Sampaoli, com ele jogando como último homem ali, avançado, né, praticamente como centroavante, ele é bom sim, tá? Tá com uma média de 7.41 jogando em casa, precisa fazer 4.7.
Confronto contra o Ceará favorece, certo? As pontuações do Sacha em casa são pontuações interessantes, né? Ele sempre costuma te entregar ali, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos, mesmo não fazendo gol. Foi mal contra o Palmeiras, mas foi um clássico, certo? Mas quando ele faz gol, ele passa dos 10 pontos, certo? Tem a possibilidade real de assistência de gol, porque como eu falei, o Sacha é o jogador mais avançado do Santos e o confronto favorece, né? O Ceará anda tomando muito gol fora de casa. Terá a série média 2,66 para atacantes adversários, isso já preocupa um pouco, né? Mas o Sacha não precisa só de gol de assistência para pontuar bem. Segundo jogador com melhor média jogando em casa é o Dudu, tá? Tá com uma média de 6,83 jogando em casa. Tá bem desvalorizado, foi mal na última rodada, inclusive foi muito criticado, né? Inclusive eu xinguei ele um monte, né? A minha esposa também xingou, porque ela gosta de escalar no cartola, tava com o Dudu, né? Ela falou, Dudu nunca mais. Mas eu sou obrigado a dizer pra vocês, o confronto favorece, tá? E o Dudu, quando consegue dar assistência ou fazer gol, ele dá uma mitada, certo? E a Chapecoense cede aí em média 2,5 para atacantes adversários. Não é muita coisa? Não, não é muita coisa. Mas eu tô apostando nos confrontos. Aliás, eu vou aqui direto aqui, ó, no cruzamento, tá? Gols de atacantes nas últimas 3 rodadas. Quem mais tem feito gols com atacantes nas últimas 3 rodadas jogando em casa foi o Grêmio e o Palmeiras, tá? Por isso eu botei o Alisson no meio de campo, porque o Alisson tá com meia no Cartola, mas joga como atacante, certo? Queria botar o Cebolinha, não tá entre os prováveis ainda. Se aparecer, vou arrumar um lugarzinho pra ele, vou colocar ele, certo? Então no cruzamento de scouts aqui, os melhores atacantes para a rodada são do Grêmio e do Palmeiras, certo? Jogando fora de casa, do Flamengo. E o Flamengo tem um ataque muito poderoso, faz 2, 3 gols fora de casa. Não importa se faz 2, 3 gols, não importa se dentro ou fora de casa, né? Tem o artilheiro da competição, o Gabigol, que tá retornando agora. Vai estar muito desfalcado? Vai estar muito desfalcado. Mas é o líder da competição. Já tem um padrão de jogo, né? Colocado pelo Jesus. Então, para não dizer que não vou ter ninguém, né, do Flamengo, né? E o Flamengo realmente tem chance real, mesmo desfalcado, de ganhar fora de casa do Fortaleza. Eu vou com o Gabigol, tá? Tô arriscando no Gabigol. É mais uma questão de feeling meu, certo? Inclusive, até já vou escalar aqui, ó. Gilberto fora de casa vai ter um confronto complicado contra o Grêmio, tá? O Grêmio tem uma defesa boa, mas o Gilberto é vice-artilheiro da competição, de repente a gente vai ver, depois ver os scouts. Muita gente pode me criticar, mas eu vou botar o Dudu, tá? Quero ter algum atacante do Palmeiras, não tô com muita confiança no Bigode nessa rodada, mas é um bom atacante também. E o centroavante do Palmeiras ninguém sabe ao certo, né? O Mano tá fazendo um rodízio ali, né? Acredito que não dá pra saber ao certo quem vai ser o atacante do Palmeiras, né? Ele tá dando chance pra vários jogadores e nenhum se firmou ainda. Então, por esse motivo, eu vou botar o Dudu. Quero ir com o Cebolinha, mas tô meio assim de ir com o Luan, tá? O Luan vem pontuando bem, certo? Mas pelo confronto, acredito que o Santos vai ter um confronto mais favorável dentro da Vila contra o Ceará do que o Grêmio, né? Na arena contra o Bahia. O Bahia perdeu agora de 2 do Fluminense, mas até então era uma das melhores defesas aí do pós-Copa América, né? Andava sofrendo poucos gols fora de casa. Então eu vou botar o Eduardo Sacha, tá? Luan é uma baita numa opção, como eu falei. Inclusive vamos continuar aqui analisando, tá? Jogadores jogando em casa. Melhor opção, né? O mais bem ranqueado, né? Pela sua média é o Sacha, já mostrei. Tem o Dudu, que vou dar uma segunda chance pra ele, né? De repente se ele for mal nessa aí, porque, porra, vai jogar contra a pior defesa do campeonato, né? O Dudu tem que fazer alguma coisa. Se ele for mal, eu vou botar ele na geladeira. E o Luan também não deixa de ser uma boa opção, como eu falei, né? O Luan tá com uma média de 6,68 jogando em casa, vem melhorando, né? Tá começando a voltar a ser aquele Luan de 2, 3 anos atrás. Tá parecendo fazer 8.5, né? Porque teve uma boa pontuação no último jogo contra o Atlético fora de casa. Fez 9.8, certo? E olha que fez 9.8, que 5 roubadas de bola, hein, gente? O Luan não é de fazer isso. Pra tu ver como o Renato deu uma sacudida nele aí, nesse tempo deixou ele no banco, enfim. E ele vem pontuando muito bem dentro de casa, né? Tirando essa da 19ª rodada que fez 0.2 contra o Goiás. As demais rodadas aí ele deu 2 mitadinhas, né? Deu uma mitada e deu outra fortíssima de 21 pontos. Vem pontuando bem dentro de casa o Luan, então acredito que é uma boa opção sim, certo? O Bahia série média 2,91 para atacantes adversários. Então as melhores opções aí de repente, pelo desempenho, jogando dentro de casa, né? É o Sacha, o Dudu e o Luan, né? Tem também o Ione Gonzalez, que sempre te entrega ali 3, 4, 5, 6 pontos, mesmo sem fazer gol, né? Tá com uma média de 6,40 jogando em casa, precisa fazer 3,5. Tem um confronto difícil contra o Atlético Paranaense, tá? Mas o Ione vem pontuando bem, né? Dificilmente negativo. É um jogador que tem uma certa regularidade. E quando faz gol da assistência, dá uma mitada. Certo? O Atlético Paranaense série média aí 2,99 para atacantes adversários, tá? Não é muita coisa. Percebam, gente, que os atacantes, por média, jogando em casa, né? Os melhores, o adversário não cede muito ponto. Certo?
O Michel, de repente, pode ser uma boa aí, tá? O Michel tá vindo muito bem aí, tá fazendo gol. Eu sempre falei que esse menino aqui, ó, quando ele fizesse gol dessa assistência, ele ia começar a imitar. Mas vai ter um confronto difícil, vai enfrentar a equipe do Corinthians, que queira ou não queira é a melhor defesa da competição, tá? Mas mesmo assim o Michel tem uma média de 5.98 jogando em casa, tá? Tá bem desvalorizado, precisa fazer 10.1 porque fez gol na última rodada. Percebam as pontuações do Michel, ele sempre te entrega 3, 4, 5, 6, 7 pontos, né? Quando faz gol, passa disso. O Corinthians não cede muitos pontos para ataque de adversário, tome cuidado, apenas 1.73, mas o menino tem muita mobilidade aí, né? Parte para cima, é muito veloz, sofre bastante falta, finaliza bastante, né? De repente pode ser uma boa. Outro jogador que é muito regular, que eu costumo também indicar sempre aqui, é o João Pedro, tem uma média de 5.18 jogando em casa, precisa fazer 3 pontos. O João Pedro também é outro jogador aqui, ó, que mantém uma regularidade sensacional, não negativa e te entrega 3, 4, 5, 6 pontos. Quando faz gol, vai bem melhor. Como a gente viu aqui, o Atlético Paranaense é de média 2.99 para atacantes adversários, não é muita coisa, né? Mas são os atacantes mais bem ranqueados, né? Como eu falei ali, principalmente o Sacha, o Dudu e o Luan são que tem os confrontos mais favoráveis, né? Agora vamos dar uma olhadinha, média fora de casa. Ó, média de fora de casa, os melhores são os artilheiros do campeonato, isso é normal, né? O Gabigol tem uma média de 8.4 jogando fora de casa, tá bem desvalorizado, precisa fazer menos 0.7, né? Percebam que as médias do Gabigol fora de casa são sensacionais, porque aqui, ó, fez gol em todo jogo, ó. Fez gol contra o CSA, Corinthians, Vasco. O Gabigol fez gol, ele mita, pontua bem. Não fez gol, já complica, que ele é meio nervosinho, toma cartão, faz umas falta boba, mas é o artilheiro do campeonato. Não dá pra deixar um cara desse fora, né? Tá voltando agora da seleção. E queira ou não queira, mesmo jogando fora de casa, o confronto contra o Fortaleza é favorável. Fortaleza andou tomando muitos gols aí dentro de casa. Fortaleza em média 1.99 para atacantes adversários. É aquela história que eu falei, os melhores atacantes para mim na rodada, o adversário não cede muito ponto, né? Também não poderia deixar de fora aqui o Gilberto, né? Tem uma média de 6.36 jogando fora de casa. É vice-artilheiro da competição, já com 11 gols. Precisa fazer 7.1 e tem um confronto difícil contra o Grêmio, né? Só que o Gilberto também é um ponto fora da curva. Anda pontuando bem, mesmo sem fazer gol, certo? Então quem quiser dar uma arriscada aí no Gilberto, também pode ser uma boa opção para a rodada. O Grêmio série média 2.38 para atacantes adversários, que não é novidade nenhuma. A defesa do Grêmio é boa, né? Mas o Gilberto é vice-artilheiro, não poderia deixar de indicá-lo. E o último que eu vou indicar aqui jogando fora de casa é o Marcelo Cirino. Vai enfrentar a equipe do Fluminense, né? De repente, né, pode ser uma boa fazer uma dobradinha ali, ó, Citadini e Cirino, né? Porque o Cirino joga melhor fora de casa, tá? Tem uma média de 5.29 jogando fora de casa. Valoriza a partir de 0 pontos, certo? E tem médias interessantes aqui fora, né? Principalmente quando faz gol da assistência. Agora só tome cuidado. Se ele não fizer gol no der assistência, ele não vai pontuar bem. Aqui contra o Corinthians só fez 0.4. Contra o Goiás, na derrota 2x1, fez 4.2. Aqui até que foi mais ou menos. Contra o Palmeiras no 1x0, que perdeu, fez menos 0.5. Então tome um pouco de cuidado, tá? O Fluminense aí série em média 1.82 para atacantes adversários, que não é quase nada. Então percebam, como eu falei aqui, ó, as melhores opções para rodada, o adversário não cede muito pontos. Então o que a gente vai se ater ao desempenho do atleta e do time, aos gols marcados. Gol marcados por atacante nas últimas 3 rodadas, jogando em casa. Os times que mais marcaram gols com atacante jogando em casa foram a equipe do Grêmio e do Palmeiras, tá? Então acredito que pelos confrontos aí, Grêmio e Palmeiras, pelo cruzamento de scouts aí, pode ser uma boa sim, tá? Jogando fora, Flamengo, certo? Flamengo é o time que mais marcou gols com seus atacantes jogando fora de casa nas últimas 3 rodadas, tá? O que explica aqui a minha escolha aqui pelo Gabigol, artilheiro da competição. Flamengo é o time que mais marca gols com atacantes fora de casa nas últimas 3 rodadas. E o Dudu, né? O Palmeiras juntamente com o Grêmio, em casa, é o time que mais marcou gols, né? Por isso, inclusive, que eu tô botando o Alisson no meio de campo, né? Palmeiras e Grêmio, né, são os times que mais marcaram gols com atacantes jogando em casa nas últimas 3 rodadas. E o Sacha é mais porque eu tô escalando o Sanches, quero fazer uma dobradinha e acredito que de todos os confrontos aí, os mais favoráveis realmente sejam Palmeiras e Chapecoense e Santos e Ceará. Se o Everton Cebolinha ficar disponível, tá? Tem tudo aqui para eu dar uma sacada no Sacha, tá? E botar o Everton, certo? Mesmo em confronto com o Sacha sendo mais favorável, né, do que o do Everton, né? Mas é uma questão de feeling, de escolha, vamos ver ainda. Para mim aqui por enquanto não apareceu como provável. De repente na live vai aparecer. Para treinador, bom, para treinador vou ser sincero, tá? As melhores opções aqui é o Jesus, realmente, né? Jesus vem pontuando muito bem na média geral dos seus atletas, mas acredito que nesse jogo aqui contra o Fortaleza vai ter um pouquinho de dificuldade do Flamengo pela quantidade de desfalques que vai ter, certo? E o Fortaleza dentro de casa não é bobo, né?
costuma dificultar o jogo para os seus adversários, tá? Pelos confrontos, como eu falei, as melhores opções, ao meu ver, é o Renato contra o Bahia, tá? O Sampaoli contra o Ceará, certo? E o Mano Menezes contra a Chape. Eu acredito que desses 3 confrontos, de repente, que tem a maior possibilidade aí, os dois de manter o SG, é o Renato, de repente, e o Mano, tá? O Santos já anda tomando muito gols dentro de casa, mas se é futebol pode ser o contrário, tá? Mas com certeza aí o Sampaoli, o Renato e o Mano são as melhores opções. Nesse momento eu tô indo com o Mano Menezes. Dudu tem grande chance de ir bem, dar uma mitada, tá? O Sacha tem uma certa regularidade, pode ser. Gabigol, artilheiro da competição, a gente não sabe como é que vai ser com tantos desfalques assim o Flamengo, mas tem também chance de ir bem, né? O Santos geralmente dentro de casa tem regularidade, é cobrador oficial de pênalti, né? Então tem algumas boas opções aí para capitão. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou apostar aí na regularidade do Jorge dentro de casa, certo? E se caso acontecer do Santos não sofrer gol contra o Ceará, tem tudo aí pro Jorge dar uma mitada, né? Porque sempre finaliza muito a gol, pode dar uma assistência, fazer um gol, rouba algumas bolas, como vocês viram ali, é o terceiro maior, o primeiro maior ladrão de bola nos últimos jogos aí na lateral esquerda, né? Então de repente pode dar certo. Então é isso. O time principal do canal escalado, como vocês viram aí, eu dei muitas opções para vocês em várias posições, certo? Vai ter live ou amanhã de noite, ou quarta-feira durante o dia, provavelmente ali depois do meio-dia, certo? Então, se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho com as notificações, né? Assim que sair a live, você vai ficar sabendo, né? Porque lá na live a gente consegue ficar aí 1 hora e meia, 2 horas aí, conversando, tirando a dúvida sobre outros jogadores, né? Sobre outras questões que não foram exploradas no vídeo agora, tá certo, gente? Mais tarde, vai ter um card aqui em cima do time de bons e baratos, de time de valorização, que também foi muito bem, deu uma metade do time de valorização, valorizou 13 cartoletes e fez mais de 80 pontos, tá certo? Se gostou desse vídeo, deixa aquele like, dá essa força pro canal, isso é muito, muito importante. Como eu falei, se não é inscrito, se inscreve, aproveita, garanto pra você que vai valer a pena, a gente vai junto até o final do ano aí, ajudando a escalar no seu cartola. No mais, um grande beijo no coração, até o próximo vídeo, vamos que vamos, fui!